ABC e Juazeirense jogam hoje à noite. As duas equipes vão tentar uma vaga na semifinal. Faz muito tempo que o ABC não consegue chegar na semifinal, desde 2010. E agora o Juazeirense vai tentar chegar nessa semifinal inédita. Terceiro confronto entre as duas equipes, mas a gente vai falar isso no retrospecto. Hoje vou trazer um pouquinho de uma prévia, o que é que eu acho que vai acontecer, quem é que tá fora também. O vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque eu tô na transmissão desse jogo e eu não consegui tanto tempo para poder fazer um vídeo mais longo. Mas tem Thaís Viviane falando sobre o ABC e a Ju Lisboa falando sobre a Juazeirense no finalzinho desse vídeo. Fechado? Então vamos ao que interessa. Vamos falar sobre retrospecto. Como eu disse, essa vai ser a terceira vez que as duas equipes se enfrentam. Primeira vez na Copa do Nordeste, vai ser nessas quartas de final. Duas vezes na Série C, no ano de 2018. As duas equipes se enfrentaram com a vitória do ABC e o empate. Se a gente for pensar sobre, inclusive, jogando dentro de casa, quem venceu aqui, ó, o ABC. Você venceu dentro de casa. Se a gente for pensar sobre o momento das duas equipes, as duas equipes vivem bons momentos, né? A equipe do ABC está com uma sequência muito boa, são 8 jogos, vai para o 8º jogo hoje, mas são 6 vitórias e um empate nos últimos 7 jogos. Então vem numa sequência muito boa. A equipe da Juazeirense também conseguindo uma sequência muito boa. Pardal jogando aí e sendo um jogador importante, fez gol de bicicleta na última partida. Acho que vai ser um confronto bem equilibrado, tem tudo para ser um confronto muito bom. E se a gente for pensar taticamente sobre essas duas equipes, primeiro a gente vai pensar aqui sobre o tático do ABC, com variações entre 4-2-3-1 e um 4-4-2, seja isso dentro de campo ou até no início da formação tática mesmo. Alguns nomes estão fora da partida de hoje, né? O Alisson não joga por suspensão, Geilson não joga por suspensão também. Então, a equipe do ABC, a gente vai ver um ABC um pouco diferente, mas acredito que um time também muito equilibrado. O ABC jogou no fim de semana, empatou contra o Central, o único empate nos últimos 7 jogos, mas ainda assim conseguiu fazer um jogo muito bom. O jogo contra o Ferroviário, com 1 a menos, a equipe ainda conseguiu fazer mais 3 gols depois que teve um jogador expulso. Então, como o próprio Vaguinho falou, né, o técnico da equipe do ABC, essa equipe consegue ser equilibrada. E o ABC está mostrando uma solidez defensiva muito importante para esse momento, que vai ser o calo no sapato da equipe da Juazeirense. Deixa eu baixar aqui, só para... Pronto. Vai ser o calo no sapato na equipe da Juazeirense, que tá fazendo uma boa campanha, inclusive na Série D também tá fazendo uma boa campanha, e vai passar por essa pedreira. As duas equipes são bem espelhadas, a equipe da Juazeirense também conseguindo, muitas vezes organizada num 4-1-4-1, bem parecido com como se fosse uma variação tática desse 4-3-3, e conseguindo ser muito propositiva, conseguindo ser muito vertical também. Então acho que vai ser um jogo bem bom, um jogo bem interessante pra gente acompanhar. Esse jogo vai estar aqui no YouTube, vai estar passando aqui no YouTube, você pode acompanhar. Se você estiver assistindo pela Sportnet, eu estarei nos comentários. Então eu ficarei muito feliz com a sua participação, tá? Eu vou deixar agora as impressões de Thaís, antes disso, né? Antes das impressões de Thaís Viviane e de Juliana Lisboa, só falando como essas duas equipes passaram, né? O ABC passou sendo o primeiro lugar do grupo B e a Juazeirense foi segundo lugar, não, desculpa, o ABC foi primeiro lugar do grupo D e a Juazeirense foi segundo lugar do grupo B. Então, esse cruzamento veio daí. As duas, quem passar daí vai estar fazendo história, seja Juazeirense conseguindo passar justamente por nunca ter chegado nesse momento, né? E o ABC por voltar a uma semifinal. Essa é a 8ª quartas de final que a equipe do ABC joga, e essa é a primeira quartas de final que a equipe da Juazeirense joga. Mostra também a evolução do projeto da Juazeirense, né? Como a equipe conseguiu se estruturar bem esse ano, como conseguiu ser muito competitiva e como está mostrando isso também dentro da Copa do Nordeste. Agora sim, a gente vai para os comentários, primeiro de Thaís Viviane e depois, em seguida, a gente vai escutar a Ju Lisboa e eu volto aqui no final só para te dar uns recadinhos antes de te dar um tchau.
Fala galera, Thaís Viviane passando por aqui para comentar um pouquinho a expectativa para o duelo entre ABC e Juazeirense pelas quartas de final da Copa do Nordeste, partida que acontece nesta quarta-feira na Arena das Dunas, não no Frasqueirão, como se imaginava a princípio. O ABC que viveu um momento positivo e acho que dá para a gente dizer que ainda vive, porque está numa sequência de invencibilidade, mas aquela sequência de vitórias consecutivas que eu comentei no último vídeo, ela caiu. O ABC empatou no final de semana contra a equipe do Central. Para o duelo contra o time do Juazeirense, não sei se vai ter um impacto no sentido de confiança por conta da quebra dessa sequência. O que pode impactar esse duelo, na verdade, são as ausências que o ABC tem. O ABC tem confirmado os 3 desfalques para esse jogo contra a equipe do Juazeirense. 3 jogadores que seriam titulares: Joseph por lesão, o Alisson por acúmulo de cartões amarelos e o Geilson está cumprindo suspensão automática, já que ele foi expulso na partida contra o Ferroviário. Para o lugar deles, a gente deve ter o Wellington Reis, Riquelme e Luiz Fernando substituindo. A boa notícia para o ABC é o retorno do atacante Igor Bahia, né? Um dos principais nomes da equipe alvinegra nessa temporada. São 10 participações diretas em gol em 17 jogos, então pode ser a peça aí que seja o diferencial para o ABC avançar para a semifinal, que seria importante. A última vez que o ABC alcançou a semifinal da Copa do Nordeste foi em 2023, duelou contra o Sport na ocasião. Financeiramente também seria importante para a equipe do mais querido. Eu vejo esse duelo contra o Juazeirense extremamente equilibrado. Pode ser que o fator casa pese de maneira positiva para o ABC, pode ser que as ausências sejam um diferencial para que o Juazeirense avance. Duas equipes que lideram os seus grupos na Série D. O Juazeirense vem de uma derrota, um resultado negativo contra o CSA por 2-0. O ABC vem de um tropeço. Então, para mim, um jogo que vai ser decidido no detalhe do detalhe. E aí talvez o Igor Bahia, por exemplo, seja uma peça importante nesse sentido. Então eu espero uma partida muito, muito equilibrada na Arena das Dunas. E falar agora sobre outra equipe baiana que conseguiu se classificar para o mata-mata, que é a Juazeirense, né? Consegue fazer isso pela primeira vez. A equipe do técnico Carlos Rabelo empatou em 1-1 com o Asa no último jogo da primeira fase. Aliás, 2 golaços. E agora está muito empenhada em conseguir se manter viva e conseguir passar de fase. Para isso, vai ter uma baita pedreira pela frente, que é o ABC, vai jogar fora de casa, porque se classificou em segundo do grupo. Então, é aquele jogo assim para ir com alma e chegar o mais longe possível dentro da Copa do Nordeste, que já é um prêmio muito grande para a Juazeirense, que fez um campeonato baiano bem ok, bem legal, e não conseguiu ir muito longe na Copa do Brasil, então tem todas as fichas agora apostadas dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, mas principalmente na Copa do Nordeste, que é uma competição de tiro curto, é uma competição que paga bem e que pode, quem sabe, né, dar um título expressivo aí para o Cancão de Fogo. Bom, meu povo, o videozinho mais curto, porque justamente ficou um pouco corrido pra mim, já que eu estou nos comentários dessa partida hoje. Mas eu volto assim que a partida acabar. Espero eu que eu ainda suba hoje um pós desse jogo, mostrando como é que foi taticamente e qual foi a minha leitura da partida de maneira geral, tá? Então, se você não é uma pessoa inscrita aqui, se inscreve neste canal, por favor, ativa o sininho também, manda este vídeo para outras pessoas e me aguarda que depois da partida estarei aqui comentando, trazendo esse pós-jogo de como foi ABC e Juazeirense. Fechado? Um cheiro, até mais tarde.